Muzan Kibutsuji, o vilão principal de Demon Slayer, é uma figura temida e misteriosa. Mas o que levou esse homem a se transformar no monstro imortal que a gente conhece hoje? Hoje a gente vai entender melhor a origem e a história do Muzan e analisar os motivos por trás dessa transformação dele no primeiro demônio. Afinal, o que será que fez ele trilhar um caminho tão sombrio, gente? Bom, tudo começou no período Heian, há cerca de 1000 anos. E isso é mas bem antes do período Taisho, né? O período Taisho que é quando se passa a história de Demon Slayer. Ou seja, o cara é bem velho, bem antigo. O Muzan nasceu com a saúde extremamente frágil, a ponto de ser declarado natimorto. O coração dele parava de bater constantemente dentro do útero da mãe. Ele só foi considerado vivo porque no momento em que seria cremado, tossiu e se mexeu na pira funerária. Mesmo assim, a luta do Muzan contra a morte nunca acabou, gente. Ainda jovem, o Muzan foi diagnosticado com uma doença terminal que o mataria antes de que ele completasse 20 anos. E desesperado, ele encontrou um médico que fez nele um tratamento experimental. E aí começava a transformação que o levaria a abrir mão de tudo, até de sua própria humanidade, para continuar vivo. Mas aí tá, né? Como é que de fato o Muzan se tornou um demônio? Bom, o médico utilizou uma flor rara, conhecida como lírio aranha azul, no tratamento do Muzan. Mas os resultados não foram imediatos, o que levou o Muzan, tomado pela fúria, a matar o médico. Só que ao matar o coitado do cara, algo inacreditável aconteceu. Ele adquiriu uma força sobre-humana e descobriu que não podia mais morrer. Ele tinha se tornado imortal. Porém, gente, essa transformação, essa cura teve um preço muito caro. O Muzan acabou percebendo que se ele se expusesse à luz do sol, ele morreria. Então, né, acabou sendo um desafio, porque ao mesmo tempo que ele estava se tornando uma pessoa super overpowered, estava aceitando ali os poderes dele de demônio, ele tinha esse outro lado de, não posso me expor à luz do sol, preciso viver a vida toda na escuridão. E foi aí que o Muzan ficou determinado a alcançar a imortalidade completa. O Muzan começou também a devorar a carne humana e utilizou inclusive os próprios poderes para criar, para desenvolver outros demônios. E ao longo dos séculos a gente vê que o Muzan buscou desesperadamente recriar o trabalho do médico e encontrar mais flores de lírio aranha azul, só que ele nunca conseguiu. E na tentativa de superar a fraqueza ao sol, ele criou demônios na esperança de que algum deles desenvolvesse a imunidade que ele tanto sonhava. Ele até criou um sistema de hierarquia, né? Até uma época a gente tinha as luas inferiores, atualmente temos as luas superiores também, temos outros demônios. E aí, por exemplo, dentro dessas luas superiores, o Muzan inclusive tinha aliados em que ele confiava, né? Tipo o Kukushibo, que é o Lua Superior 1, que ajudava a eliminar ali os usuários da respiração do sol, a única técnica capaz de feri-lo gravemente. E até na relação dele com o Akaza, o Muzan também demonstrava um raro resquício de apreço, né? Já que ele permitia que o Akaza seguisse uma regra pessoal de não atacar mulheres. No fim, né, gente, o maior medo do Muzan era retomar a forma principal dele lá quando era jovem, ficar moribundo, frágil de novo, né? Ele não queria dominar o mundo ou destruir tudo à volta dele, né? A verdadeira obsessão era se tornar um ser perfeito, totalmente imune à morte. E aí, né, apesar de ser um monstro em todos os sentidos, a motivação dele, de certa forma, é humana, né? Que é o medo de morrer. E você acha que o Muzan foi um bom vilão ou tem que melhorar? Vamos continuar essa discussão nesse vídeo aqui que eu tô te indicando. Vamos lá, bora!